Mateus 7, 24 até o 29. Essa já é a 23ª parte deste estudo, dessa reflexão. Já paramos aqui 23 terças-feiras. Pelo andar das coisas, acho que o ano que vem todinho nós vamos estar aí ainda nessa reflexão no livro de Mateus, porque é muita coisa e cada palavra carregada de significado que eu não tenho condições de esgotar o sentido da mensagem, mas apenas abro a palavra, cada uma dessas palavras, elas estão carregadas de mensagens muito importantes para nós. Vamos ler. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém. Glória a Jesus. Esta palavra, todos nós percebemos que vem de encontro a uma realidade que nós, como crentes, às vezes praticamos. Quando eu digo que alguma coisa vem de encontro, vem contra, viu? De encontro vem contra, vem para destruir, vem para reprovar. Quando vem ao encontro, vem para fortalecer, vem para concordar, vem ao encontro, é uma mão amiga para fortalecer. Mas quando vem de encontro, não é bom. E às vezes nós temos uma prática, nós evangélicos, e confiamos muito na palavra de Deus. De tanto ouvir que a palavra de Deus é inspirada, que a palavra é de Deus e que ela é poderosa, às vezes nós fazemos da palavra alguma coisa assim parecido com talismã, patuá. Dizia, pastor, patuá não, patuá é pesado. Mas às vezes a gente faz isso. A gente confia na palavra em si e fica tão feliz se tiver com a Bíblia em algum lugar do bolso ou no carro, alguma coisa assim que pareça que a Bíblia por si só nos defende. E que se eu tenho uma mensagem da Bíblia, se eu leio uma passagem da Bíblia, eu estou protegido para o dia, para a minha vida. Alguma coisa parecida com fechar o corpo. Estou com o corpo fechado, porque eu estou protegido, porque eu li a Bíblia. E aí a gente começa a ver essa declaração de Jesus aqui, e
Parece que não é bem assim. Parece que a palavra não tem em si mesma poder. Você diz, mas pastor, já ouvi dizer de tantos milagres que acontecem com a palavra. Já ouvi dizer de um soldado que foi para a guerra e levou um tiro e a palavra, a bala queimou a Bíblia que estava no bolso dele e parou justamente no texto que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E aquela bala não atingiu o coração por causa do Novo Testamento que estava no bolso da gandola do soldado, da farda do soldado. Já vi falar em tantos milagres que a palavra de Deus faz. Eu também já ouvi falar. Não duvido, não duvido. Só que é melhor a gente nos firmar na base, na importância ensinada da palavra, do que ficar na dependência dos milagres esporádicos que possam acontecer. Porque a palavra não tem o propósito só de nos livrar de forma milagrosa, casualmente, por causa da palavra eu fui liberto. Não, isso pode acontecer, não estou dizendo que não acontece. Só que o propósito da palavra não é esse. O propósito da palavra não é nos proteger quando a gente estiver com uma página da Bíblia. Não, não é esse. Porque se nós fizermos isso, daqui a pouco nós somos um idólatra gospel. Podemos nos tornar um tipo de pessoa assim, com as mesmas crendices de quando nós não éramos evangélicos, só que agora essa crendice voltada para a Bíblia. Não sei se vocês chegaram a ver isso lá, os que são nordestinos, como o meu caso, mas a gente lá na Bahia via sempre os meninos com um travesseirinho desse tamanhozinho assim, costurado à mão, e pendurado no pescoço. Aquilo, o cordão estava ceboso, de tanto tempo que estava pendurado no pescoço. E aquele menino, a casa toda, todo mundo tinha uma trouxinha bem feitinha, costurada à mão, uma coisinha assim da cabeça, do tamanho da cabeça de um dedo, costurado, bem feitinho, e ali, de pendurado no pescoço. Aquilo eram rezas que as pessoas confiavam que fechavam o corpo. E botavam aquilo para proteger, para livrar e tal. Confiavam, criam que aquilo ajudava de alguma forma. Não quero discutir aqui a fé de ninguém. Respeito a fé. Só que acho que nós, os crentes, que já fomos libertos de tantas coisas, não podemos crer que esse tipo de coisa fecha, protege. Aí você diz assim: pastor, me diz uma coisa, e o Salmo 91? Que as livrarias evangélicas até vende ele plastificado, para você botar em casa, botar na porta da casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, e tal, e tal, e tal, e tal. Somente com os meus olhos orarás e verás. O senhor não acha que aquilo é uma proteção para a casa do crente? Que o crente que tem aquilo ali, na cabeceira da cama, tem um próprio para botar na cabeceira da cama. Em paz me deitarei e dormirei. Salmo 4 ou 5, parece é o 4. Salmo 4, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, cuidará de mim, tal, tal. Aí você diz: pastor, uma coisa dessa aqui é própria para botar na cabeceira da cama. Porque você chega apressado, só passa a mão naquele versículo na cabeceira da cama, pronto, já está resolvido, já
dá uma olhadinha assim, passa a mão. Irmãos, tudo isso pode ser que tenha algum efeito. Você diz, para mim funcionou. Mas nós não podemos pregar isso. Ainda mais quando chega num texto como esse aqui. Não podemos pregar essas coisas. Nós temos que pregar a essência. A essência. Os milagres, as exceções. Isso acontece de acordo com o envolvimento de cada um, de acordo com a fé de cada um. Deus conhece seu coração. Tudo isso pode acontecer, mas não é o que nós devemos pregar. O que nós devemos pregar é isso aqui. Olha só. A mesma palavra de Jesus sob as mesmas circunstâncias produzem resultados diferentes e contrários. A mesma palavra. Produz resultado diferente e não é com pouca diferença, não. Totalmente ao contrário. As mesmas palavras. Como é isso, hein? Jesus disse, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu comparo com um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E houve tanta adversidade, chuva que caiu, vento que soprou, rio que passou pelaquela casa, e ela ficou firme. E depois ele diz, aqueles que ouvem essa minha palavra e não as praticam, eu considero um homem, aí as mesmas adversidades, as mesmas palavras, e a casa caiu. Então nós percebemos que as palavras são as mesmas, as adversidades são as mesmas, mas o resultado completamente ao contrário. Uma casa caiu e a outra não caiu. Então a gente precisa descobrir onde é que está esse milagre. Precisa descobrir, porque a mesma casa, parafraseando, para ficar mais fácil de entender, tinha as mesmas palavras na casa. Vamos imaginar que uma tivesse na porta da casa as mesmas palavras que na porta da outra casa tinha também. E uma caiu e a outra não caiu. E a luta que veio para uma casa foi a mesma luta que veio para a outra casa. E por que uma caiu e a outra não caiu? Deve ter alguma coisa aí que a gente precisa descobrir onde reside o poder da palavra. Onde está o poder da palavra? É preciso que se descubra isso com muita segurança na Bíblia. Olha só, conclui-se que o poder não está na palavra em si. Muito embora Paulo tenha escrito que o Evangelho é o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Paulo escreveu isso. Quer ver como Paulo escreveu isso aí? Romanos capítulo 1, verso 16, se der para jogar na tela, para facilitar o entendimento. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Ora, lendo aqui, o Evangelho está o poder está no Evangelho. O poder está na palavra. O Evangelho é o poder de Deus. E aí, irmãos, como é que a gente vê isso agora? Porque o Evangelho é o poder de Deus, mas tem tanta gente que conhece o Evangelho e não tem poder nenhum, não se liberta nem mesmo dos pequenos vícios, não tem poder nem para controlar sua própria índole, muito embora conheçam o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus. Então a gente conclui que não está em si a palavra.
Já viu aquele negócio, eu não sei onde é usado especificamente, mas parece que os mágicos usam, né? Abracadabra. Parece que uma palavra mágica que abre as portas, né? Que quando fala aquela palavra as coisas acontecem. Palavras que parece que têm poder em si mesmas. O Evangelho não é assim, irmãos. O Evangelho é poderosa, a palavra de Deus, mas não dá para a gente usar a palavra como um instrumento de poder para fazer as coisas acontecerem. Pelo que a gente percebe aqui, parece que não é isso. Porque onde é que está mesmo o poder? O poder da palavra. Eu sei que vocês já sabem, se eu perguntasse pelo texto, da leitura do texto, todo mundo já sabe onde é que está. Está tão claro. Aí você diz, mas pastor, você está enrolando muito, diz logo onde está. Não, mas eu estou gostando de deixar vocês descobrirem por si só, porque é melhor você concluir pela palavra que alguma coisa é verdade, do que você dizer o pastor Danival falou. Porque o que eu falei, não sei quanto tempo dura. Minha palavra, não sei quanto tempo ela tem poder de persuasão, não sei quanto tempo ela tem poder de crédito. A minha palavra, talvez quando eu passar desta vida para outra, a minha palavra desapareça, mas a palavra de Deus permanece de geração em geração, passa um, passa outro, e a palavra de Deus permanece. Então, ao invés de dar conclusões pessoais para servir de orientação para a igreja, eu prefiro levar a igreja a concluir pela própria palavra, não é deduzir. Uma coisa é concluir pela leitura, outra coisa é deduzir da leitura, não é deduzir, não é fazer deduções. É melhor concluir por reflexões, por envolvimento, o que a palavra está falando. E aí nós podemos descobrir que o poder da palavra está mais ou menos assim. Vamos fazer uma comparação para ficar mais fácil de entendermos. Nós entendemos sobre explosivos, né? Quase todos nós sabemos o que é um explosivo. Aquela dinamite é usado para fazer grandes movimentos de pedra, quebrar pedra, mover dificuldades, explosivos, muito usados aí para os assaltantes de banco, quebra banco, quebra caixas e faz destruições. É por causa do dinamite, por causa do poder de explosão. Agora, você sabe que uma hora acontece explosão, outra hora acontece implosão. Explosão, joga tudo para cima, pedra para todo lado, quebra tudo, e aquele poeirão, aquela coisa, joga tudo. Implosão, o prédio está lá, vai cair, o prédio está encostado em outros, e aí, vai dali, é marcado o dia, e o prédio vai ser implodido. Aí o prédio simplesmente desce. Desce. Não joga pedra para cima, nada, desce aquele prédio de vários andares, chão adentro. Que coisa estranha, né? Aí eu pergunto, tem um tipo de explosivo para explodir e outro tipo de explosivo para implodir? Não tem, né? Os mais expertos aí em explosão podem ajudar. Existe
um explosivo, esse aqui é para explodir. Agora esse aqui não, esse é para implodir. Não existe, é o mesmo. E onde é que está o poder que um joga para cima e outro puxa para baixo? Completamente contrário. Onde é que está esse poder? Não parece muito com esse negócio que Jesus está falando aqui? Não é a mesma coisa que Jesus falou? A minha palavra serve para segurar uma casa, e a mesma palavra destrói a casa, anula, derruba. Por que isso? Onde é que está? Por que o explosivo explode e implode? Por causa do manuseio, só isso. As bananas de dinamite são as mesmas, não precisa ser outra marca, é a mesma. A forma como os especialistas da área manuseiam e colocam aquilo ali é que vai definir se ele vai ser explodido ou implodido. A mesma coisa Jesus disse aqui. A minha palavra tem um efeito para quem coloca em prática e outro efeito completamente ao contrário para quem não a coloca em prática. A mesma palavra. Quem ouve a minha palavra e coloca em prática, aqueles que ouvem a minha palavra, como é bem que não é bem coloca em prática, deixa eu ver como é bem aqui, está tão fácil aqui, aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, né? É semelhante a um homem que edificou a sua casa na rocha. Na prática da palavra é que está o poder dessa palavra segurar a nossa vida. É na prática, é na obediência à palavra, é no entendimento da palavra. A diferença está aí. Quem ouve a minha palavra e pratica tem um resultado. Quem ouve essas minhas palavras, apenas ouve, tem outro resultado completamente contrário. Se fosse ao contrário disso, a gente lia a Bíblia, se enchia de Bíblia e memorizava a Bíblia e estava seguro, estava salvo, porque a palavra em si nos levaria, nos livraria de perigo. Mas a diferença está no colocar em prática. E às vezes, irmãos, essa diferença não é muito fácil de cumprir, porque ler é uma coisa, ler e entender é outra coisa. Agora, ler, entender e colocar em prática é outra coisa mais forte ainda. Isso é muito importante para a igreja, porque o que nos faz cristãos é praticar a palavra de Deus. Aí você diz, pastor, então quer dizer que eu preciso praticar a palavra de Deus para ser salvo? Quer dizer que se eu não praticar, eu não serei salvo? É isso que você está falando? Então quer dizer que esta minha salvação é uma recompensa porque eu pratico a palavra de Deus. Quer dizer que se eu praticar a palavra de Deus, eu estou ganhando a salvação pela prática da palavra. Olha, irmão, isso aí já é um outro tipo de heresia. Isso aí já é uma heresia bem camuflada. Porque se você pensa que você vai ganhar a salvação pela prática da palavra de Deus, é preciso rever isso. Você pode até depois pedir ajuda do neto, para ele te fazer entender isso com mais profundidade, porque não é bem assim, não. Ninguém ganha salvação por prática da palavra. Você diz, mas acabei de ver o senhor falar que é a prática que nos leva. Irmãos, não pense
que você vai conseguir conquistar a salvação, porque você consegue praticar a palavra de Deus. Porque, irmãos, sem a misericórdia e a graça de Deus, você não conseguirá praticar a palavra de Deus. Não conseguirá de maneira nenhuma. Você precisa dele, até mesmo para guardar a palavra que você está entendendo com esse propósito, você precisa dele. Então, a nossa salvação é inegociável, nós somos salvos pela graça, méritos zero. Ele nos salva pela palavra que nós ouvimos, e nós agora vamos caminhar e viver como salvos nesse mundo. Daí a outra grande heresia, que quem é salvo pode ficar tranquilo, que não tem possibilidade de perder a salvação, porque está salvo e acabou. É perigoso entrar para esse lado, porque você pode ser salvo, mas se manter salvo na presença de Deus, depende muito da sua participação, do seu cuidado. Aí é que Jesus disse, ouvir e colocar em prática. Nossa luta é para isso, é para colocar a palavra que a gente ouviu em prática. É o que todo crente luta, irmão. Não, eu não luto não, eu ouço e deixo, se ela quiser me salvar, salva, se não quiser, não salva. Eu não me preocupo com esse negócio, eu vivo a vida aí conforme Deus quiser. E aí entra naquela velho jargão de quando não éramos evangélicos. Quando eu morrer, Deus me coloca onde Ele achar que eu mereço. Ô irmão, não faz isso não. Não faz isso não, porque se for onde eu mereço, todos aqueles pecados de jovem lá da Bahia, aqueles carnavais que eu desfilei, enfeitado de mulher, muito embora nunca tive problema nenhum com mudança de sexo, nada disso. Nada disso. Graças a Deus sou o que sou, pela misericórdia de Deus, e feliz com o que sou. Mas o que deu de fantasia naqueles carnavais, até 1960, o último, 1960 foi o último. Vestido de mulher com uma cesta, não, um balaiozinho, daqueles, sabe aquelas sacola usada para levar café da manhã, para dar de presente, negócio feito de trancinha, né? Com a alça assim, amarrava aqui na cintura e vestia um vestidão por cima e ficava aquela coisa horrível aqui, ninguém descobria quem era. Você acredita que eu com 16 anos, com 15 anos de idade, 15 anos, 1960, nos carnavais da Bahia, como adolescente usando lança-perfume. Aí você diz assim, e aí, como é que fica isso aí? Se não for por misericórdia de Deus, quem que vai me livrar do corpo dessa morte? Né? Quem vai? Isso está trelado a nós, como ensinou o evangelista Neto agora no congresso, como um cadáver colado num vivo. Quem pode nos livrar disso? Então a palavra de Deus funciona dessa forma, quando eu resolvo transformar minha vida pela palavra que ouviu. 1960, carnaval de fevereiro de 60, isso que eu acabei de falar. Junho de 60, Cazuza entra na nossa vida, ganha minha mãe para Jesus. Junho de 60, minha mãe chega lá, vira o santinho de todo mundo para a parede, cada um de nós tinha um, cada um tinha um, e vira a cara de todos eles para a parede, porque ela ouviu a pregação de Isaías 44, metade queimei no fogo, fiz churrasco e não sei o que, na outra metade eu resolvi fazer um Deus, e me prostro e digo, tu és o meu Deus e tal.
Cazuza pregou isso para minha mãe, ela chegou em casa revoltada com os santinhos, virou tudo para a parede. E quando foi em fevereiro de 61, a coisa tinha mudado totalmente na nossa casa. Mas sabe o que é mudança da água para o vinho? Minha mãe autoritária, como sempre foi. Este carnaval, ninguém vai ver nem cordão passar aqui. Não tinha televisão. Se não visse pelo buraco da porta, não tinha como ver, porque televisão não tinha. Não tinha. E o barulhão passando lá na porta, e a porta fechada, janelas fechadas, e todo mundo dentro de casa. E pronto. Quem fez isso? A palavra de Deus na nossa vida, na nossa casa. Mudou a vida. Então, é assim que a palavra funciona na nossa vida. Ela faz um efeito tremendo. Tremendo. A palavra de Deus libertou o irmão Lacerda, como ele já testemunhou aqui, de uma forma radical do vício de fumar que há tantos anos ele tinha. A palavra falada numa escola dominical libertou o irmão Lacerda. Hoje é essa pessoa que a gente conhece aqui, tão abençoada, tão útil à igreja. Mas por que isso aconteceu? Porque ele colocou em prática a palavra. Colocou em prática. Tomou decisão. Jogou o cigarro fora e acabou e tomou decisão e disse, não, mas se eu voltar a fumar, perdi meu tempo e tal. Então, esta coisa é que nos ajuda a ser crente. Tá certo? É isso que nos faz a diferença na nossa vida. Ouvir e colocar em prática. É isso que faz a diferença. E nós não podemos de maneira nenhuma esquecer isso. Então, é isso que, esse mesmo exemplo que acontece com o explodir e o implodir, é a mesma coisa que acontece com a palavra que é praticada e que não é praticada. Então, é aí que está o poder do Evangelho. Então, agora, quando a gente diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, nós sabemos perfeitamente que o Evangelho, que é o poder de Deus, é quando nós o praticamos. E não porque temos o Evangelho de pendurado no corpo ou em qualquer lugar. É assim que a gente vai vencendo. Então, eu creio que o que Jesus queria dizer com isto aqui, e disse, é justamente esta mensagem. Agora, concluindo, para poder dar oportunidade aqui para alguns irmãos que vão ter que falar, concluindo, eu acho interessante como que esse texto foi fechado, que quando aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Qual a diferença? Os escribas que escrevia muito, conhecia muito, mas não colocava em prática. E a autoridade de Jesus estava que o que ele falava era o que ele vivia, era o que ele demonstrava. E o exemplo que ele deixava era o exemplo da prática da palavra de Deus. Por isso, não se esqueçam, nenhum de nós tem poder em si mesmo para se salvar. Nenhum de nós tem poder para praticar a palavra. Por isso a igreja precisa muito de orar, precisa muito de congregar, precisa muito de levar essa prática que a gente leva aqui, de cantar, adorar a Deus. E eu fico pensando, meu Senhor, a gente percebe que a maioria, ninguém fez nenhuma enquete, mas olhando assim, a gente percebe que a grande maioria, quando abre a boca para cantar, está cantando do fundo da alma,
está cantando o que Jesus é mesmo. Quando diz, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Quando diz isso, irmãos, a gente percebe na expressão que você não está fazendo uma peça, que você está dizendo que realmente Ele é para você. Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus dê graça a vocês para estar sempre firmando nesta palavra de Deus, para a firmeza da nossa fé.